Caralho, eu tenho que ficar fazendo esses trabalhos aqui, mano. Pô, isso saco, hein, mano. E aí, ué? E aí, Gilson? Firmeza? Não tem Gilson no ovo, mano. Caralho, mano, eu odeio fazer trabalho de Também não história. gosto. Tua história, essa matéria é legal, mas história, velho. Puta que pariu. Mano, pessoal, só uma pessoa que eu odeio na sala é a Gabriela e a Bianca. Eu não gosto da Paquita. Puta, mano, que chato. Mano, ela é chata. Quê? Tá fumando? Ai, eu gosto, mano, a Paquita é da hora pra porra. Mano, a Bianca é uma pessoa sensacional. Nossa, Gabriela. Mano, é da hora, legal. Então, Gilson é mulher chata. Então, pessoal, estamos começando aqui mais um jornal. chama a Snoopy, tá? Achando que tava sem sol, mas a gente tava brincando. Então, gente, a gente vai falar da crise do socialismo. Nós vamos falar hoje sobre a crise do Eu socialismo. já falei isso, você não precisa repetir, velho. É que nem aquele programa do Marcos Mion, que tem o sombra, eu fico repetindo, entendeu? Ah, entendi. Então, eu vou começar a introdução do assunto aqui. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1945 mais ou menos, o socialismo expandiu por várias regiões do mundo. Foi embora. Então, deixa eu recapitular aqui. Expandiu por várias regiões do mundo, tá? No auge do socialismo, os regimes socialistas comandaram um terço da população mundial. Na década de 80, ocorreu uma transformação que modificou rapidamente para panorama mundial. Primeiro foi a Polônia, tá? Exigindo democracia sob a liderança do Sindicato Solidário, da Solidariedade. Logo após foi a queda do Muro de Berlim e a reunificação das duas Alemanhas. Em seguida, um a um, foi caindo os governos socialistas em todos os países da Europa Oriental. O golpe de misericórdia ocorreu em 1991, quando o coração do socialismo, que seja a União Soviética, sofreu um colapso. Então, agora, pessoal, eu vou falar pra vocês um pouquinho do território político da ditadura, né? Porque Tá me dando calor, velho. Eu vou explicar pro pessoal aqui o território político da ditadura. Foi o seguinte, né? O território político da ditadura, o governo soviético, montou uma imensa campanha publicitária destinada ao culto de personalidade do Stalin. Ou seja, enormes cartazes espalhados pelas ruas. Stalin era endeusado como o maior gênio da história, mano. Nossa, que legal, velho! Para, Gilson. Ficou sem graça. Continua. Então, Para, continua. Então, assim, Stalin era endeusado. Ele foi o maior cientista do mundo, Stalin. O amigo mestre de todos os trabalhadores. E nos primeiros anos da década de 50, eram notáveis os resultados de construção nacional. Eu vou falar que na Europa Oriental, nos anos que seguiram a Segunda Guerra Mundial, os países da Europa Oriental sofreram com a desigualdade, certo? um profundo processo de reformulação no plano político, Nossa, não sabia. Que legal, econômico e social, diretamente influenciado pela União Soviética. A União Soviética, Países como Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, a Romênia também, Yugoslávia, a Inglaterra, passaram a integrar o bloco das nações socialistas. A instalação do socialismo nesse país teve como ponto de origem a luta contra o nazismo durante a guerra. Ou seja, o nazismo foi uma repercussão muito chamerrenadas. muito, sabe, impactou assim tudo, beleza? Então, gente, agora vamos. Esse daí foi o que aconteceu na Europa Oriental, tá? Isso. Então eu vou falar para vocês assim, pessoal, o seguinte. Meu amigo César pesquisou muito sobre a crise do socialismo. E o que a gente quer
Então pode ser para vocês também? É da economia, tá? Mas fala assim, mais amigável com o pessoal, os telespectadores, pois aqui é um horário nobre, aqui no SBT. Não pode falar palavrão. Não pode falar palavrão. Tá? Tá? E eu quero falar pra vocês que hoje, meio-dia e 50, vai passar Chaves, tá? E vai passar o episódio do cinema. Eu tenho muita fé nisso. Peço para que vocês assistam, tá? E me adiciona lá no Orkut lá, quem não tiver, DJ Cezinha, tá? Bola da vez. O meu Twitter é @Cezinha_DJ, algo muito importante. Então, vocês não podem perder também estreia a novela Alegrifes e Rabujos. Estreia 3h30 da tarde aqui no SBT, uma TV. Então, gente, nos países capitalistas, a economia é chamada de economia do mercado, tá? Já nos países socialistas, a economia é chamada de economia do estatal planificada. Eu te pergunto por que isso? Porque se perguntar, eu te respondo. Você quer falar sobre? A economia estatal planificada faz parte da crise do socialismo, pessoal. Peraí. Vai lá falar pra ela aqui. Continua. Ou seja, a produção econômica é dirigida pelo Estado. As fábricas o comércio e os serviços são controlados por empresas estatais, ou seja, os trabalhadores são funcionários do Estado. Somente o Estado detém a propriedade dos meios de produção, professora Lúcia. Não é Lúcia, não. A Jusileia. Jusileia é Maria. Maria. Tá. Teve graça, né? Não tem. Então, ou seja, professor, nesse sistema da economia estatal planificada, a produção econômica do país é planejada por um órgão central do Estado, visando atender às necessidades sociais que o órgão centralizador funcionou. Né? Então, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho do socialismo em Cuba, tá? Após libertar da Espanha, em 1898, Cuba mergulhou na dominação dos Estados Unidos, tá? Por meio de Emenda Platt. A República Cubana ficou subordinada aos Estados Unidos, detentores do direito de intervir no país para garantir os interesses norte-americanos, tá? Cuba manteve após a independência a mesma estrutura econômica herdada dos tempos coloniais, baseada na exportação do açúcar. Então, gente, o que eu quero passar para vocês é que o socialismo, ele comprava mais de 60% do açúcar que Cuba exportava. Agora eu vou falar a notícia urgente, pessoal. Uma notícia que chegou agora aqui no meu telefone. Qual é o telefone ali? Qual é o telefone ali? Não? Uma notícia que chegou agora aqui no meu ponto, que está aqui bem perto, que a Revolução Cubana foi um importante capítulo... Não, o ponto aqui do... A Revolução Cubana, pessoal, foi um importante capítulo da história latino-americana, pois rompeu a tradicional influência dos Estados Unidos, da América Central e do Sul, e além disso ela construiu o quê? O primeiro Estado socialista do continente. A Cuba construiu o primeiro Estado socialista do continente, calcado no modelo soviético. Então, gente, o que a gente quer passar para vocês, na verdade, é que a queda do socialismo ocorreu após a Segunda Guerra Mundial. Hitler, ele se matou e ele era uma grande força do socialismo. Tá? Inclusive a crise dos mísseis também foi um dos momentos mais dramáticos da Guerra Fria. A crise fez parte da crise do socialismo. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o Fidel Castro na Revolução Cubana. Tá? Eu acho que isso não é importante. Não é importante. Não. Eu vou voltar aqui no assunto. Olha, pessoal, a frase de hoje é... Tá? No campo econômico, o desempenho do governo cubano foi um fracasso, cara. Não conseguiu diversificar a agricultura do país, nem estimular a industrialização, tá? A economia continuou dependente da exportação do açúcar e do fumo, que só os países socialistas estavam controlando na época. Eles tipo trocavam. Cuba forneceu açúcar, trigo, essas coisas que fazia na Cuba, e a União Soviética fornecia a Cuba máquinas, veículos, petróleo, coisas desse tipo. E com o fim da União Soviética em 1991, a situação econômica